Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de começar a audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as consequências do layoff junto dos trabalhadores da Volkswagen Auto Europa e das empresas fornecedoras da Volkswagen Auto Europa. Temos uma grelha maxi, grelha aprovada pela Conferência de Presidentes quando ouvimos membros do Governo. Claro que os membros, os senhores deputados e as senhoras deputadas, usarão a grelha da forma como entenderem, sendo que todos sabemos que temos aplicado uma grelha mais convencional na audição das diferentes entidades que fomos ouvindo sobre este tema, mas, naturalmente, ela será usada como entenderem. Terá uma intervenção inicial do requerente até 8 minutos, com uma resposta inicial do membro do Governo de igual tempo, limite, e depois o Grupo Parlamentar do Partido Socialista terá 8 minutos, com resposta imediata do Sr. Secretário de Estado, PSD 8 minutos, igualmente, Chega 7 minutos, igualmente, o Bloco de Esquerda 6 minutos, também com resposta, naturalmente, o PCP 6 minutos com resposta do membro do Governo de 6 minutos, o LIVRE 6 minutos e o CDS, PP e o PAN não fazem parte da nossa comissão. Iniciativa Liberal, 6 minutos, peço desculpa, Sra. Deputada, com igual resposta de 6 minutos do Sr. Secretário de Estado, e que responderá a todos os grupos parlamentares. O CDS, PP e o PAN não fazem parte da nossa comissão e, por isso, não estarão aqui. Os senhores deputados que entenderem podem inscrever-se para uma segunda ronda, 2 minutos, com a resposta, nesse caso, coletiva do Sr. Secretário de Estado. Sem mais delongas e explicitando a grelha, porque ela é diferente, dou a palavra ao Grupo Parlamentar requerente. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. O PCP requeriu um conjunto de audições sobre a situação de layoff na Auto Europa. Nossa preocupação, naturalmente, com a preservação dos direitos e dos postos de trabalho dos trabalhadores da Auto Europa, mas também com os trabalhadores das empresas que são fornecedoras da Auto Europa, e preocupação também da forma como são utilizados, nomeadamente, os recursos financeiros da Segurança Social. Este layoff por parte da Auto Europa abrange 3.742 trabalhadores da Auto Europa, num total de quase 5.000 trabalhadores, não chega. E, portanto, estamos a falar de um número significativo de trabalhadores. A estes acresce um conjunto de trabalhadores também significativo das empresas que são fornecedoras da Auto Europa. E o avanço para um layoff tem penalizações sobre os trabalhadores. Para além dos trabalhadores da Auto Europa não estarem a receber na íntegra a totalidade da sua remuneração mensal, que é composta por várias componentes, ficou clarificado nas audições que tivemos aqui que assim não é. Também neste conjunto há também muitos trabalhadores das outras empresas que estão também em layoff, alguns cujos postos de trabalho colocados em causa, mas neste conjunto de audições também ficou claro que não há qualquer justificação para a empresa ter avançado para este processo de layoff e ter sido este o instrumento e o mecanismo que recorreu neste momento. Porque aquilo que estamos perante é o facto da empresa querer desenvolver um conjunto de investimentos que não ficámos a perceber hoje porque é que não começaram mais cedo, e tanta preocupação que foi aqui expressa com o cumprimento de um conjunto de pressupostos, mas a verdade é que poderiam ter começado mais cedo e isso não nos foi explicado porque é que não o fizeram. Mas a questão é ainda mais profunda, porque são investimentos que
estão programados, que estão previstos, que vão continuar para anos seguintes. Foi-nos aqui dado exemplos que alguns investimentos vão até 2026. Não está, eu queria aqui deixar bem claro, que da parte do PCP a questão não é a necessidade dos investimentos por parte da empresa. Se há partido, nós temos-lo afirmado nestas audições, se há partido que tem intervido e tem defendido não só a promoção da produção nacional, mas também a modernização e inovação tecnológica do processo produtivo no nosso país, é o PCP. Portanto, não é essa a questão. A questão é o instrumento a que é recorrido para a realização desses investimentos, porque não estamos a falar de nenhum imprevisto, não estamos a falar de nenhuma situação excepcional, não estamos a falar de nada disso. São investimentos que muitas empresas vão fazendo ao longo dos anos, que estão programados e que têm que os assumir. É uma responsabilidade das empresas. Não é a Segurança Social que tem que financiar os investimentos que as empresas pretendem fazer. E por isso é que nós consideramos que há aqui uma utilização abusiva dos recursos financeiros da Segurança Social. É porque os recursos financeiros da Segurança Social são para a proteção social dos trabalhadores. Nas reformas, em situação de desemprego, em situação de doença, na maternidade e paternidade, ou seja, em muitas e vastas circunstâncias, não são para financiar os investimentos que as empresas pretendem fazer. Aliás, estamos a falar até, estou a colocar isto porquê? Porque no quadro da nossa legislação, o layoff é um instrumento em situação de crise empresarial. Nós não estamos perante nenhuma situação de crise empresarial. Aliás, em nenhum momento, hoje de manhã, a administração da empresa evocou esse argumento. E, portanto, e sendo um instrumento para a situação de crise empresarial, não se compreende que esteja a ser utilizado neste momento, quando estamos perante uma empresa que integra um grupo, entrega ao grupo Volkswagen, que é uma multinacional, que tem tido chorudos lucros ao longo dos anos, que tem aumentado a fábrica da Auto Europa no nosso país, tem aumentado a produção de viaturas ao longo dos anos, aliás, e a perspectiva que tem, mesmo com os 60 dias de paragem que vão ocorrer este ano, e que a empresa aqui disse que eram 60 dias, prevê ainda produzir mais viaturas do que aquelas que produziu em 2023. E, portanto, não é, a empresa tem capacidade financeira, tem possibilidade. Aliás, há aqui uma outra questão. A Segurança Social só aprovou, e esta é uma outra questão que não compreendemos, como é que a empresa avança para a implementação do layoff em junho, quando a Segurança Social só aprova a 8 de julho deste ano, ou seja, um mês depois. A folha de salários vem com a discriminação do layoff, mas anterior à aprovação por parte da Segurança Social. Comprova também que a empresa tem capacidade financeira, que pode fazer. Portanto, a questão que aqui está é se, e essa é a questão que eu gostaria de lhe colocar, se acha que é correto utilizar-se recursos financeiros da Segurança Social para financiar investimentos que têm que ser realizados, não é isso, mas que devem ser os lucros da empresa a suportar esses investimentos e não os recursos financeiros da Segurança Social. Eram estas as questões que queria colocar para já. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem para a resposta inicial a palavra ao Sr. Secretário de Estado, também neste caso com um tempo limite de 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, deixe começar por dizer que este tema consideramos-lo da máxima importância e temos estado atento ao assunto desde que nos chegou via Parlamento uma pergunta sobre esta matéria. E, portanto, consideramos que o trabalho que esta Comissão tem feito da máxima importância e temos acompanhado também. Portanto, nesse sentido, iremos tentar esclarecer o melhor que pudermos as vossas questões. E começaremos por dizer que, a partir do momento que fomos alertados para este tema, nós já reunimos com o sindicato também, a pedido do sindicato. Também tivemos o pedido de reunião da empresa, que também reunimos, e, portanto, tentamos perceber o que estava em causa, sempre com um foco, que penso também que foi o foco inicial da intervenção da Sra. Deputada, que é os trabalhadores. Portanto, e foi exatamente com esse foco. O número total de trabalhadores que esta empresa tem, os trabalhadores que poderiam ser abrangidos por esta medida, que consequências é que poderiam daqui derivar. E, desde logo, e aqui também não podemos deixar de assinalar, estamos perante um caso especial pela positiva. Portanto, isto é, relativamente ao aspecto que vou destacar, que foi conseguido um acordo com a Comissão de Trabalhadores relativamente à medida.
pouco antes tinha também sido conseguido um acordo salarial para 24 e 25, portanto é um caso excepcional, portanto já está negociado o 2025, portanto é um caso que também neste aspecto justifica o nosso acompanhamento. De qualquer modo, há que ouvir as várias posições. Também tentamos acompanhar, de um modo mais alargado, as empresas que poderão ter como consequência também a necessidade de redução do horário de trabalho por terem uma relação muito estreita com a Auto Europa em termos de fornecimento. E no âmbito deste processo, como é óbvio, então, junto das instituições do Ministério, tentar perceber o encaminhamento do processo. E aqui o enquadramento que fazemos é um enquadramento meramente legal. Isto é, há um regime legal para este tipo de situações e é necessário ver se o regime foi cumprido ou não. Ora, o Instituto de Segurança Social recepcionou o pedido, fez todas as análises jurídicas e factuais e garantiu-nos sempre, desde o início, que era esse o posicionamento até à decisão final, fosse ela qual fosse. A informação que depois nos chegou, numa primeira fase, que ainda não estava deferido o processo, foi quando até respondemos ao Parlamento. Depois, numa fase já mais posterior, já estava despachado o processo, porque os serviços técnicos do Instituto de Segurança Social entenderam que estavam reunidas as condições que estão consagradas na lei. Portanto, resulta de um enquadramento legal. Não, tivemos também atentos para ver se estava a ser colocado em causa algum aspecto legal que pudesse ser debatido, se havia intenção de algum partido de propor alguma alteração ao enquadramento legal. Não nos chegou nada nesse sentido e, portanto, é o quadro legal que temos vigente que serve de enquadramento. Depois também já houve a oportunidade, penso que os senhores deputados também já ouviram essa informação, da parte da ACT. Isto é, portanto, temos um controlo a montante por parte do ICE na análise do pedido e o seu deferimento. Depois temos um controlo que se estende também para jusante por parte da ACT para garantir o cumprimento da lei, a factualidade embocada nos requerimentos, e estas instituições foram sempre garantido que o processo está a correr de acordo com os critérios legais. Relativamente depois agora a junho e julho, o que a senhora deputada invocou, portanto, no fundo são os factos, foi o que aconteceu, o que faz ressaltar é precisamente a inevitabilidade da necessidade de redução do horário. A empresa tinha que reduzir naquelas datas e reduziu. Cumpriu-se a lei porque, efetivamente, teoricamente, o pedido podia ser indeferido, como referiu, há essa possibilidade, não foi o caso, o que significa que não era o indeferimento ou o deferimento do pedido em termos de subsídio que estava a condicionar aqui a decisão. Portanto, a decisão foi tomada por uma necessidade factual, em junho. Essa é a realidade. Estamos, e aí só temos que nos congratular, não é? Portanto, a lidar com uma empresa, como a senhora deputada destacou, tem capacidade para fazer face a grandes investimentos para a adaptação tecnológica. E aqui o que eu não sei se foi partilhado cá, porque penso que esteve cá a administração, não sei se partilhou esta informação, se estiveram cá, então penso que partilharam esta informação, que a boa notícia que também nos deram a nós quando estiveram lá, é que tinham conseguido posicionar-se para a produção agora, nesta fase do modelo híbrido e de seguida do modelo elétrico, o que significa que na competição internacional das inúmeras unidades da Volkswagen, Portugal ganhou o seu espaço e, portanto, estes investimentos irão garantir a continuidade destes postos de trabalho. Portanto, nesse sentido, queria-vos transmitir esta certeza que é o acompanhamento pelas várias instituições foi garantido, foi-nos sempre transmitido que estava todo a ser cumprido nos termos da lei e não há risco nenhum, pelo menos identificável, relativamente ao funcionamento da empresa. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Depois desta fase, entramos então na primeira ronda. Na grelha de audição de membros do Governo, o grupo parlamentar que primeiro toma a palavra é o maior partido da oposição e, por isso, neste caso, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Caixinha.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado por estar aqui presente para prestar aqui os devidos esclarecimentos a esta Comissão, que, aliás, o objetivo é mesmo perceber as consequências do layoff que foi aplicado aos trabalhadores da Auto Europa, a legalidade do processo, o envolvimento de todas as partes também envolvidas. Até ao momento já foram ouvidos diversos intervenientes, com o objetivo de facto ajudar esta Comissão a perceber a situação que está a ser vivida na Auto Europa, portanto as estruturas representativas dos trabalhadores, Comissão de Trabalhadores, sindicatos que têm uma presença ativa na empresa, o Instituto de Segurança Social, a ACT e hoje mesmo a administração também da Auto Europa. Consideramos que o recurso ao layoff tem um impacto nas relações de trabalho entre entidades empregadoras e trabalhadores e que implica uma redução de rendimento para os trabalhadores e, por isso, este instrumento legal deve ser utilizado em situações temporárias e com alguma excepcionalidade e em determinados contextos empresariais, e parece que isto é uma situação até que partilhamos todas as pessoas que já falaram aqui nesta audição. A Auto Europa tem um papel crucial na economia do país e para o mundo do trabalho em geral, na medida em que é uma grande fonte de emprego e representa uma das maiores empresas exportadoras da Península de Setúbal e do país, dinamizando assim a economia nacional. A decisão da Auto Europa de realizar um investimento tecnológico para acompanhar as necessidades e exigências da transição climática e energética e, para tal, o recurso ao layoff, sendo uma medida que, muito embora seja de louvar em termos de transição climática e, portanto, e a atualização tecnológica, a nossa preocupação centra-se, de facto, na situação dos trabalhadores, a situação laboral e remuneratória dessas pessoas e que estão envolvidas. O Ministério do Trabalho tem como incumbência, no que diz respeito ao layoff, como deve saber melhor do que eu, com certeza, mas tem algumas funções relativamente a isto, nomeadamente analisar e aprovar os pedidos que devem justificar a necessidade deste instrumento, com base em razões económicas, técnicas, organizacionais e de mercado. Deve também fiscalizar e supervisionar, portanto, o cumprimento das normas aplicáveis ao layoff através da ACT, garantindo que as empresas estão a seguir quer os procedimentos corretos, quer os direitos dos trabalhadores que também estão a ser respeitados. Assegurar, através da Segurança Social, que os trabalhadores recebam as prestações sociais a que têm direito durante o período de redução ou suspensão da atividade. Mediar os conflitos que possam existir entre empregadores e trabalhadores e que decorram do regime de layoff, procurando soluções que sejam justas e equitativas para ambas as partes. Deve também informar e apoiar as empresas e os trabalhadores, nomeadamente disponibilizando informação e suporte técnico necessário sobre o funcionamento do layoff e que os ajude a entender os direitos e deveres e os procedimentos a seguir. E deve também elaborar e atualizar a legislação, nomeadamente propor e desenvolver a legislação relativa ao regime de layoff, adaptando às necessidades económicas e sociais do país e garantindo a sua conformidade com as diretrizes europeias. Ora, estas competências são essenciais para assegurar a correta implementação e funcionamento do regime de layoff, protegendo os direitos dos trabalhadores e apoiando as empresas a enfrentar os períodos de crise ou de necessidade. Sendo um layoff um instrumento que deve ser utilizado de forma muito excepcional, e como já foi referido, gostaríamos de colocar as seguintes questões ao Sr. Secretário de Estado. Da sua avaliação e análise, considera necessário recorrer a este instrumento legal no caso da Auto Europa? De acordo com a informação prestada ontem pela Inspetora-Geral da ACT, e também já foi aqui referido pelo Sr. Secretário de Estado, confirmam-se que foram verificados os procedimentos legais exigidos para o requerimento. Na competência de mediação de conflitos, pergunto ao Sr. Secretário de Estado se houve envolvimento do Ministério na procura de soluções decorrentes do layoff na Auto Europa. Temos conhecimento que não deu entrada a qualquer tipo de litígio laboral, mas gostaríamos de o questionar se tem estado a acompanhar o processo e que medidas foram tomadas para garantir a eficácia deste recurso. Depois, outra questão. No seu entendimento, considera que o caso do layoff na Auto Europa possa servir de exemplo para outras empresas como solução para fazer face às necessárias adaptações e transformações tecnológicas decorrentes do processo de descarbonização? Considera que este instrumento legal tem sido excessivamente utilizado e, sendo um recurso legal,
se pondera ser necessário rever e atualizar esta matéria na legislação atual e, se sim, em que aspectos. E disse, Sr. Presidente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas perguntas. Relativamente à primeira parte, felicitá-la pela explicação, foi completa, portanto, para quem nos estiver a ouvir e queira saber como funciona todo o regime, a Sra. Deputada fez uma caracterização muito completa do modelo. Terminou, no fundo, essa explicação dizendo que tudo isto tem um fim, que é proteger os trabalhadores e as empresas, e, portanto, nada a acrescentar sobre essa primeira parte, a não ser felicitá-la pela clareza com que expôs. Depois, relativamente ao caso concreto, cada empresa é uma empresa e não dá, na nossa opinião, para tirar referências ou exemplos de uma empresa para outra, que não seja valendo-se da primeira parte, isto é do modelo, conforme o descreveu. Portanto, nesse sentido, todas as empresas devem analisar esta ferramenta que está ao dispor na lei, no Código de Trabalho, e, portanto, analisar com os representantes dos trabalhadores, é uma imposição também legal, a sua adequabilidade à situação concreta. E daí que nos limitaremos aqui a analisar esta situação concreta, e cada caso que nos apareça tem que ser analisado. E tem que ser analisado pelas consequências que daí podem advir para os trabalhadores e por aquilo que nos é imposto, como muito bem disse, que é de zelarmos pela proteção desses mesmos trabalhadores e da empresa. O que nós procuramos, então, relativamente a este caso concreto, foi conhecê-lo e, portanto, confirmo à Sra. Deputada que na DGERT, Direção-Geral das Relações de Trabalho, não entrou qualquer pedido de mediação, mas, como eu adiantei na primeira intervenção, porque há um acordo da empresa, está estável para 24 a 25, portanto, dá uma cobertura de paz social dentro da empresa, e relativamente a este caso concreto, decorreu um processo negocial e de abordagem da empresa com a Comissão de Trabalhadores, e nós acompanhámos esse processo, e quando o requerimento entrou no Ministério, vinha acompanhado da ata de reunião da Comissão de Trabalhadores, que certificava isso mesmo, que a Comissão de Trabalhadores tinha tido conhecimento das intenções da empresa, tinha-as analisado e tinha aceito o modelo. E houve ali um período de negociação, que foi público, e que resultou num caso que aí sim deve ser destacado, não quer dizer que é para que seja replicado ou porque as outras empresas devem seguir este exemplo, mas que deve ser assinalado, que é o facto de se ter conseguido um valor para os trabalhadores em termos de rendimento superior aos mínimos impostos por lei. Isso devemos assinalar pela positiva, e todas as empresas que possam, no fundo, acompanhar exemplos deste género, é bom para todos, não é? É bom para a empresa porque significa que tem capacidade para isso, e é bom para os trabalhadores porque não sentem redução dos rendimentos. Portanto, o que nós entendemos é que, efetivamente, é necessário que as instituições funcionem e que as regras sejam cumpridas. Portanto, o mecanismo em si está pensado para os requisitos que ele próprio impõe. E, portanto, aqui neste caso concreto, nós estamos a falar, e foi-nos explicado por todas as partes, que estamos a falar de obras de grande vulto que não é possível realizar com a empresa em pleno funcionamento. Essas obras são mesmo imprescindíveis para que esta unidade possa vir a produzir carros elétricos dentro do modelo de negócios para o qual está a evoluir o grupo Volkswagen, no sentido de se dedicar quase em exclusivo, ou mesmo em exclusiva, à produção de carros elétricos. Portanto, sem este investimento, não é possível a continuidade da empresa, ele tem que se realizar. Ele não é possível sem uma paragem para além dos dias normais de paragem já previstos, ou por acordo ou por lei. E digo que teve que haver estas paragens e são para este efeito. E foi isso precisamente que o Instituto de Segurança Social apurou, a ACT apurou. E, por último, dizer que a DGERT está desde a primeira hora atenta, não somente porque tem conhecimento de todas as interações com o Parlamento, passam sempre pela DGERT, e, portanto, desde a primeira hora, quando entrou a primeira pergunta via Parlamento sobre esta matéria, a nossa direção de resolução de conflitos, digamos, ficou logo a acompanhar o tema. Se entrasse qualquer pedido, já não havia qualquer surpresa para qualquer distração que pudesse eventualmente existir em relação a este assunto. Portanto, pensamos que o modelo está a funcionar,
deve ser utilizado com todo o rigor que ele exige, cumprimento de requisitos e com o seu caráter excepcional e sempre com o controlo prévio do envolvimento dos trabalhadores através dos seus representantes. Portanto, nesse sentido, não sentimos, à data de hoje, que estamos aqui a falar, necessidades para além dessa, que não seja zelar pelo cumprimento dos requisitos e pela fiscalização a montante e a jusante deste modelo jurídico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda tem tempo, mas não sei se nesta ronda quer fazer mais alguma questão. Não, então passamos de imediato ao Grupo Parlamentar do PSD, também 8 minutos, num modelo de pergunta-resposta com o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, antes de mais agradecer naturalmente a sua disponibilidade em estar aqui. É um gosto para nós recebê-lo, porque quando chamamos aqui membros do Governo temos de ter presente que, para além da vossa atividade diária intensa, para além de investir em tempo ao estarem aqui connosco, também têm naturalmente de investir tempo na preparação para estar aqui connosco e, portanto, este agradecimento redobrado por ter mostrado de forma pronta a disponibilidade em estar connosco aqui na Assembleia da República. Como já aqui foi dito, ouvimos aqui já 6 entidades, o Sr. Secretário de Estado é a 7ª entidade que nós ouvimos relativamente a este tema. Ouvimos a Comissão de Trabalhadores, 2 sindicatos, a Segurança Social, o ACT, a Administração da Empresa. E eu acho que a conclusão a que todos chegamos, até o PCP que requereu estas audições, mas naturalmente o PCP não irá assumir por uma questão de princípio, a conclusão a que chegamos é que efetivamente este assunto, este tema, não tem a dimensão política que o PCP gostaria que tivesse ou que o PCP lhe quis dar quando apresentou este requerimento. Porque efetivamente este é um tema importante para a empresa, para os trabalhadores, para a Segurança Social enquanto entidade da Administração Direta do Estado que tem que aprovar este instrumento, mas efetivamente este tema, este layoff em concreto da Auto Europa, não tem esta dimensão política que lhe estamos aqui a dar ao fazer este conjunto de audições e ao ter aqui connosco hoje o Sr. Secretário de Estado, porque efetivamente isto é um instrumento que está previsto na lei, tem que ver com aquilo que é o cotidiano da atividade das empresas e mal de nós se tivéssemos que, em sede de comissão parlamentar, estar aqui a apreciar todos os pedidos de layoff que são feitos por este país, sem prejuízo, como eu disse, da importância que tem naturalmente para a empresa e para os trabalhadores. Aliás, prova, penso eu, de que para os próprios trabalhadores o facto de existir este layoff não está a gerar um descontentamento tão generalizado ou tão intenso como o PCP nos quis fazer crer, é que efetivamente esteve aqui ontem a senhora inspetora da ACT e referiu, como também já aqui foi dito, e foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, que não houve nenhum pedido de intervenção inspectiva. Portanto, se efetivamente houvesse um descontentamento generalizado, o natural seria ter havido algum pedido, pelo menos, de intervenção inspectiva e não houve. E, portanto, isso também demonstra que há alguma pacificação, alguma normalidade naquilo que está a acontecer neste momento na Auto Europa e com os seus trabalhadores. A verdade é que não estamos aqui por este layoff em concreto da Auto Europa. Nós estamos aqui porque o PCP não concorda com a atual redação do Código de Trabalho e não concorda efetivamente com a figura do layoff. Porque para o PCP tudo o que possa ser uma ligeiríssima, uma tenue vantagem, um tenue direito que possa surgir para uma empresa é logo objeto de repulsa. Eu julgo que todos estamos aqui, todos os partidos, todos queremos, e digo isto com convicção, todos os partidos, todos os deputados, todos queremos... Senhores deputados, agora no uso da palavra o Sr. Deputado João Antunes Santos. Só olhei isto. Senhores deputados, nós já iremos, todos os grupos voltarão a ter a oportunidade seguramente. Faz parte. Sim. Sr. Deputado, pode... Retomando, eu penso que aquilo que vou dizer a seguir, todos nós concordamos com isto, com aquilo que eu vou dizer a seguir. E acho que vai gerar alguma harmonia na sala, porque eu penso que todos os partidos querem efetivamente o melhor para os trabalhadores. Acho que ninguém duvida disso. Acho que ninguém é maquiavélico ao ponto de desejar o seu contrário. Agora, temos de ter presente que só há trabalhadores com boas condições laborais se existir trabalho. E para existir trabalho têm de existir entidades empregadoras, ou seja, empresas. E o layoff é um instrumento que deve ser utilizado pelas empresas em situações excepcionais e que, evidentemente, pode ser visto como um mecanismo que visa, em certa medida, confortar, dar algum apoio às empresas quando estas necessitam de reduzir ou suspender a sua atividade.
Claro que o fim último do layoff, deste instrumento legal, é, como diz a legislação, assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. Aliás, como bem previsto no número 1 do artigo 298 do Código de Trabalho. Mas, sem viabilidade da empresa, não há empresa e, por conseguinte, não há postos de trabalho. E, para que fique claro, isto foi uma confusão que se procurou gerar aqui ao longo destas audições, sobretudo pelo requerente das audições. A legislação é clara, aliás, este artigo do Código de Trabalho é claro, quando refere em que motivos, em que circunstâncias é que se pode requerer o layoff. E pode haver redução dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho nos seguintes casos, isto é explícito: motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que afetem gravemente a atividade normal da empresa. Isto é o que está previsto no Código de Trabalho. Ou seja, apesar da epígrafe... Apesar da epígrafe do artigo utilizar o conceito de crise empresarial, como o PCP aqui fez questão de dizer várias vezes, a verdade é que este conceito de crise empresarial não é um conceito de crise no sentido económico ou financeiro. Aliás, se nós analisarmos o Código de Trabalho e percebermos a organização do próprio Código de Trabalho, nós percebemos que este conceito de crise empresarial é utilizado na epígrafe do artigo. Ou seja, é um conceito, este conceito de crise empresarial é um conceito mais amplo, mais abrangente, que inclui os casos, que eu antes referi, que são os casos em que é possível fazer uso desta figura do layoff, ou seja, circunstâncias excepcionais que podem colocar em causa a viabilidade da empresa e, por conseguinte, os postos de trabalho. Obviamente que todos aqueles que lerem o Código de Trabalho, e aqui incluo naturalmente o PCP, sabem perfeitamente disto. Mas no requerimento apresentado pelo PCP, o PCP tenta lançar aqui a confusão, dizendo, e passo a citar, não se estando perante qualquer crise empresarial, aproveitando-se habilidosamente da epígrafe do artigo, ao invés de interpretar a redação do artigo. Da nossa parte, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, a parte do PSD, estaremos sempre ao lado das empresas e dos trabalhadores e das empresas, porque entendemos que mais empresas significa mais oportunidades de trabalho. Empresas mais sólidas e saudáveis devem representar melhores condições para os trabalhadores. Não temos uma visão sectária, nem tão pouco enviesada, só para aquilo que melhor nos convém eleitoralmente. Entendemos que o Estado deve pugnar por uma harmonia, e essa harmonia deve ser feita entre quem trabalha e quem cria postos de trabalho. Posto isto, Sr. Secretário de Estado, as questões objetivas que tenho para lhe colocar são as seguintes. Do que se conhece e da informação que tem, a Auto Europa acionou o layoff para a adaptação da empresa a futuras produções, o que não é imprevisto nem se apresenta como uma crise empresarial no conceito que o requerente lhe quis dar. Layoff previsto apenas numa situação de crise empresarial, pergunto-lhe qual a legitimidade para recurso ao layoff nestes casos? Estamos aqui a falar da utilização de dinheiros públicos para financiar uma mudança. Considera o Sr. Secretário de Estado abusivo ou não abusivo o recurso do layoff neste caso? Eu penso que, pela minha intervenção, já dei a minha opinião, mas agora estou aqui a solicitar a opinião do Sr. Secretário de Estado e do Governo. Quais os critérios e fundamentos que foram apresentados no requerimento do deferimento do layoff? O que vai o Governo fazer para assegurar o cumprimento dos critérios para a aplicação do layoff, assim como a fiscalização para evitar a sua utilização abusiva? E que medidas pretende o Governo tomar para garantir a salvaguarda dos direitos e dos postos de trabalho de todos os trabalhadores da Auto Europa e das empresas fornecedoras que serão afetadas por esta decisão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem para responder a palavra ao Sr. Secretário de Estado em igual tempo de 8 minutos, até 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Santos, muito obrigado pelas perguntas. Dizer-lhe que, efetivamente, como bem referiu, o layoff é uma situação excepcional e é nesse contexto que deve ser analisado. E depois, relativamente às perguntas, efetivamente, a repetir que a experiência que temos tido nesta matéria, enquanto responsáveis pela Secretaria de Estado do Trabalho, é uma experiência de tranquilidade relativamente ao bom funcionamento das instituições. E é isto que se impõe. Portanto, há um enquadramento legal, o Sr. Deputado fez a referência, portanto, esse enquadramento legal tem prevista esta situação, os investimentos por necessidade de evolução tecnológica. Isso foi devidamente explicado pela empresa, tanto quando reuniu connosco, como nos requerimentos que apresentou ao Instituto de Segurança Social. A nível do Instituto de Segurança Social, podemos partilhar que estamos tranquilos relativamente ao bom funcionamento e à análise rigorosa por parte do Serviço em relação aos requerimentos. E depois temos a Autoridade de Condições de Trabalho, a ACT, que também, como os seus deputados tiveram a oportunidade de ouvir pela Sra. Inspetora-Geral, fez todo o trabalho e continuará a fazer de acompanhamento para o cumprimento dos requisitos.
Portanto, nesse sentido, o que entendemos é que não é uma situação ou um regime que de modo algum podemos banalizar, portanto, tem que ser sempre encarado como uma situação excepcional e tem que haver sempre um rigor por parte das instituições, não é uma matéria que as instituições possam analisar de forma rotineira, têm sempre que analisar com o rigor da exceção, no sentido de proteger os interesses dos trabalhadores e garantir que estamos perante uma situação imprescindível, e este caso tornou-se óbvio, imprescindível para a continuidade daquela empresa, para o bom funcionamento, para a garantia dos postos de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passávamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, com um tempo limite de 7 minutos, o Sr. Deputado Armando Grave. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um agradecimento em especial ao Sr. Secretário de Estado pela sua presença nesta Casa e pelas respostas que nos tem dado e que com certeza nos vai dar. Gostaria de colocar aqui um ponto prévio, que não poderemos deixar nunca de ter em conta a importância da Auto Europa, não só pelas regiões envolventes e envolvidas, mas por todo o país e assim para todos os trabalhadores. Penso que é lógico. Sobre isto gostaria de fazer uma pergunta que não pretendo obter a resposta, mas se não se procedesse a este processo de descarbonização, qual seria o futuro da empresa e dos trabalhadores? Muito obrigado. Agora, é do conhecimento público, também por estar plasmado na lei, que o texto previsto na figura jurídica do layoff contempla uma especial redução temporária dos períodos normais de trabalho, ou ainda a suspensão dos contratos de trabalho levado a cabo por iniciativa das empresas durante um determinado hiato temporal, bem delimitado nos termos da lei. Advindo, assim, de questões como mercado de trabalho, motivos estruturais e tecnológicos e um conjunto de ocorrências que possam afetar a atividade normal da empresa. No entanto, terá de ter sempre em conta que estas medidas se devem mostrar sempre essenciais para assegurar a viabilidade económica da empresa e manutenção dos postos de trabalho. Também consta da previsão legal que, durante o período de aplicação do regime do layoff, o empregador não pode fazer cessar os contratos de trabalho abrangidos por este regime, exceto nas situações previstas no próprio instrumento legal. Entretanto, a comunicação social tem noticiado que, refiro agora, esta utilização do instrumento jurídico, neste caso, durante o total de 21 dias, terá a ver com o processo de descarbonização da empresa, da fábrica. Também é de considerar que a Comissão de Trabalhadores considera que, não sendo esta situação anómala, por este facto não ter aqui cabimento a aplicação do regime layoff, além de que não irá a Comissão de Trabalhadores permitir a redução dos salários durante este período, apesar do texto plasmado no regime em causa. Já foi aqui referido. Tal como veio posteriormente a ser efetivado nos termos daquilo que abertamente foi publicado na comunicação social. A Segurança Social, 46,6%, na totalidade, então, dos 100%. Questões. Houve, antecipadamente a esta problemática e antes da formalização oficial do processo, conversações entre a Auto Europa e o Ministério do Trabalho e Segurança Social com vista à posterior implementação do regime de layoff em causa? Em que medida e em que termos a Secretaria de Estado do Trabalho teve envolvência e intervenção no aludido processo? Até porque o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, o Dr. Otávio Pereira, na audição de 10 de setembro de 2024, referiu que o processo estava, de alguma forma, validado desde o momento em que apresentou os requisitos formais, reconhecendo na altura, como hoje foi reconhecido na audiência durante a manhã, que houve atrasos processuais motivados pela necessidade de fazer o devido enquadramento dos trabalhadores que se encontravam de baixa. Em sua opinião, do Sr. Secretário de Estado, terão sido estes os motivos que levaram que tal deferimento tivesse levado tanto tempo? Como membro do Governo e conhecendo de antemão os meios financeiros de que a Auto Europa dispõe, além do que o grupo Volkswagen é potencialmente uma referência no mercado automóvel, no que concerne à gestão, porque é o recurso aos efeitos deste instrumento jurídico e não a um outro qualquer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Até 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, obrigado pelas questões colocadas. Permite, talvez, aprofundar mais um tema que tem a ver com a descarbonização. Essa é o que está, é a causa, não é? Portanto, e é quando no artigo que citou, o 298, refere a questão tecnológica, é esta a ligação. Isto é, nós estamos perante investimentos de caráter tecnológico, no sentido de descarbonizar, o que significa substituir equipamentos que, no fundo, podem ter 1 ou 2 décadas, atendendo já à antiguidade da empresa, e que têm que se adaptar às novas realidades tecnológicas e que irão funcionar com outro tipo de energia, irão ter outras incorporações de carbono, não é? Portanto, mais adaptáveis aos tempos atuais e que, em alguns casos, só mesmo agora é que são possíveis, porque só agora é que há essas tecnologias. E, portanto, este investimento, de acordo com os requerimentos que foram apresentados, de acordo com as reuniões realizadas, com as audições que a Comissão realizou, ficaram claros que o funcionamento da Auto Europa não é um dado adquirido. Portanto, esta unidade em Portugal da Volkswagen tem que lutar, tem que competir com as outras unidades a nível mundial para ter capacidade para produzir modelos da Volkswagen. E essa competição, neste momento, é relativamente a carros elétricos. Ora, esta unidade não está preparada para a produção de carros elétricos. E tem que se modernizar, tem que investir. A empresa fez as suas análises em termos de necessidade de obras, não é? De acordo com as empresas que terá que contratar ou contratou para a realização dessas obras, em função do tempo de paragem necessário, iniciou os diálogos com as instituições. Cumpriu todos os formalismos, que é desde logo o necessário, e depois o Instituto de Segurança Social demorou o tempo que entendeu necessário para apurar o conteúdo daquele formalismo, não é? Cumprida a entrada do requerimento, cumpridos os diálogos prévios necessários, também é necessário apurar a boa fundamentação do requerimento. Foi isso que fez em boa hora a Segurança Social, o que, como já referimos, nos tranquilizou relativamente à análise cuidada que fizeram do bom cumprimento dos requisitos. E, portanto, talvez aqui destacar esse aspecto para o qual o Sr. Deputado também fez o seu destaque, que é, estamos perante investimentos que, eventualmente, muitas empresas irão ter que fazer, porque a essas empresas irá também ser impostas necessidades de descarbonização. E se houver condições para as realizarem em períodos de férias ou em períodos que a empresa não tenha que reduzir a sua produtividade, que não tenha que reduzir salários, não temos dúvidas que a gestão é por aí que se encaminhará e os representantes dos trabalhadores também é por aí que irão tentar conseguir realizar as obras. Acontece que empresas da dimensão da Volkswagen não conseguem realizar obras daquela dimensão em curto espaço de tempo. E daí a necessidade das paragens. Se estivéssemos a falar de uma empresa de menor dimensão, eventualmente as obras poderiam ser de menor interrupção de produção, ou até poderia nem ser necessário. Poderiam fazer aos fins de semana ou coisas do género, em empresas que não elaborassem em contínuo. Não é o caso. E, portanto, isso foi tudo apurado e nós verdadeiramente não consideramos que houve uma demora para além do razoável. O que nós consideramos é que, não estando em causa minimamente prejuízo nem da empresa nem dos trabalhadores, o tempo que o Instituto de Segurança Social demorou foi o adequado para que todos possamos estar tranquilos, que fizeram uma análise técnica apurada sobre as circunstâncias do pedido em concreto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De seguida... Sr. Presidente. Peço imensa desculpa. Não. Por favor, use o seu tempo, então. Muito bem. Eu queria só pedir desculpa ao Sr. Secretário de Estado. Vou ter que me ausentar. Estou numa outra reunião. Agora não, estou aqui, mas estou em duas reuniões. Está em duas reuniões, já percebemos. E com a autorização do Sr. Presidente... Por favor. E pedindo desculpa ao Sr. Secretário de Estado, garantindo que irei assistir a toda esta intervenção, eu vou-me ausentar, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de imediato, passávamos a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, com tempo limite, neste caso, de 6 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. E começo por dizer que esta é a última das audições sobre este tema do recente layoff na Auto Europa e confirma-se tudo aquilo que eu disse aqui na primeira audição. O objetivo deste conjunto de audições é apenas o perpetuar da guerra do PCP às grandes empresas e, nomeadamente, à Auto Europa, sempre com a desculpa da defesa dos trabalhadores, não percebem ou não querem perceber que defender os trabalhadores começa por dar às empresas as condições certas para se instalarem e para crescerem, e é isso que cria e garante empregos e que melhora as condições de trabalho. E basta ver a forma como a senhora deputada Paula Santos, hoje na audição da manhã, se dirigiu aos representantes da empresa para isto ser mais do que evidente. Acho que não preciso de reiterar aqui a importância que a Auto Europa tem em Portugal, a grande contribuição que tem para a riqueza do país, para a manutenção de milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos, e, claro, a importância das suas significativas contribuições para a segurança social. E, por isso, quem nos dera ter em Portugal muito mais empresas como a Auto Europa. Mas gostava de reiterar a importância da Auto Europa no distrito de Setúbal, em particular no distrito de Setúbal, porque, obviamente, também é o meu distrito, e comecei na minha primeira audição por dizer, e já aqui referi, que quando a Auto Europa se instalou em Portugal, eu era criança e lembro-me bem do impacto que teve na vida de muitas famílias, e qualquer pessoa da minha geração que tenha crescido e que tenha acompanhado este processo conheceu alguém que trabalhava ou que tinha ido trabalhar para a Auto Europa e, de facto, melhorou significativamente a sua vida. Eu acho que é isto que, enquanto país, nós devemos desejar para toda a gente, que consiga trabalhar, ter um emprego que lhes permita subir na vida. E isto para dizer que este impacto talvez tenha sido maior no início, portanto, com a chegada da Auto Europa, mas ainda hoje a Auto Europa é o sustento de muitas famílias e uma grande dinamizadora da economia local. E por isto também não preciso de reiterar a perda irreparável que seria se a Auto Europa saísse de Portugal por falta de condições estáveis e de competitividade. Ao contrário do que a senhora deputada Paula Santos disse há pouco, na audição da manhã ficaram bem claros os motivos pelos quais a Auto Europa tem de fazer investimentos e, consequentemente, paragens para realizar esses investimentos. Na sua maioria, até são derivados de imposições legislativas que, no limite, se não fossem realizadas, determinariam a impossibilidade da empresa continuar a trabalhar e de vender os seus produtos. Não entrando, obviamente, na discussão sobre o conteúdo dessas imposições legislativas, o que acontece é que, face a essas situações, as empresas usam os meios que estão à sua disposição para fazer face a esses vários desafios, e, nomeadamente, o layoff. No caso, em particular, da Auto Europa, este layoff tem o acordo dos trabalhadores, cumpriu todos os requisitos formais e legais, e não sou eu que o digo, foram as várias entidades que nós já aqui ouvimos. Portanto, mas agora, Sr. Secretário de Estado, o que eu gostava de lhe perguntar é se considera que o layoff é um mecanismo certo nestas situações. E não é à luz da lei, isso está bastante claro, mas numa lógica mais ampla. Ou seja, temos uma necessidade de adaptação de uma fábrica, um investimento que é planeado, que é programado, ainda que seja numa situação temporária de exceção que é necessária para garantir a viabilidade e a sustentabilidade a longo prazo da empresa, mas a verdade é que temos todos os contribuintes a pagar através da Segurança Social. E, no fundo, é isto que se trata, é isto que nos traz aqui, porque senão não estávamos aqui a discutir esta questão. Depois, porque o layoff tem normalmente associado uma perda de rendimentos, neste caso a Auto Europa não teve, mas normalmente quando as empresas recorrem ao layoff existem perdas de rendimentos para os trabalhadores. Portanto, o que eu diria é que o layoff é algo que deve ser usado de forma criteriosa por parte das empresas, mas também, principalmente, por parte do Estado, exatamente porque, no limite, temos os contribuintes todos a pagar este layoff. E, portanto, as perguntas que eu deixo, eu ia começar por lhe perguntar se confirma que todo o processo cumpriu os requisitos, eu acho que isto é mais do que óbvio neste momento, e pergunto-lhe, então, se considera que o regime de layoff que nós temos, com as regras que temos, que está adequado. Ou seja, ainda que neste caso os motivos estejam perfeitamente enquadrados no quadro vigente, legal, se faz sentido que o regime de layoff preveja paragens que resultam de situações que são programadas.
Pergunto-lhe também se existe alguma intervenção da tutela nestes processos de layoff que envolvem as nossas maiores empresas, portanto, as nossas maiores exportadoras. Eu recordo aqui que a Auto Europa contribui com cerca de 4% para o total das exportações, pelo menos em 2023, eram os números que eu tinha, das principais contribuidoras para a riqueza do país. Aqui recordo que a Auto Europa representa 1,5% do PIB nacional, portanto, é uma grande empresa. E pergunto-lhe também se faz ou não sentido que o Governo, mas também todos os outros atores políticos, façam tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que estas empresas venham para Portugal, se mantêm em Portugal, e pergunto-lhe também, já agora, qual era o impacto que teria se a Auto Europa saísse de Portugal. Portanto, se nós não criássemos as condições para a Auto Europa existir em Portugal, o que é que isto significaria para a economia portuguesa? Por fim, neste sentido, pergunto-lhe se faria sentido pensar em algum outro tipo de mecanismo que pudesse substituir o layoff, mais uma vez neste tipo de situações, ou seja, empresas que estão a passar por adaptações tecnológicas, ou seja, se estas paragens, o que eu quero efetivamente perguntar é se estas paragens, por motivos estruturais ou tecnológicos, poderiam ter outro tipo de enquadramento ou deveriam ter outro tipo de enquadramento legal que não fosse um layoff que é semelhante àquele que é usado em situações de catástrofe, e essas eu diria que ninguém põe em causa, porque quando são situações de catástrofe todos percebemos. Agora, esta questão dos motivos tecnológicos dá aso àquilo que nós vimos por parte do PCP, que é dizer, não, isso tem que ser as empresas a pagar e o Estado não tem que se meter. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada. Vamos ouvir a resposta do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Sra. Deputada, esta figura tem que ser sempre vista como ela está consagrada na lei, que é de caráter excepcional, e ela própria diz que tem que ser indispensável. Os requisitos têm que estar reunidos para que seja a medida indispensável para garantir a viabilidade da empresa e os postos de trabalho. A questão da programação, até mesmo em relação a uma catástrofe, se pode colocar. Isto é, há catástrofes que são antecipadas e, portanto, mesmo aí pode a empresa programar a paragem preventivamente. E, portanto, o ser programado não é em si um problema. A questão é ser o meio, ser a via para garantir que a empresa se protege, seja perante a catástrofe, seja perante uma reação de mercado, fruto de uma pandemia ou de uma guerra, seja para esta nova realidade, que é a necessidade de investimentos, como a Sra. Deputada disse, muitos por força de lei, outros por força de mercado. Há questões de descarbonização que não é ainda a lei que está a impor, mas já é o mercado, é o consumidor, em alguns casos. E, portanto, as empresas têm que se modernizar. E se não o fizerem, neste caso concreto, como a Sra. Deputada disse e vários Srs. Deputados também já referiram, uma das maiores empresas de Portugal estaria em causa, o que significa que era indispensável fazer alguma coisa. Atendendo à dimensão, teve que levar à paragem da empresa. Existe esta medida na lei, que poderia dizer em jeito de conclusão, é que o Governo está disponível para analisar com os seus deputados ou com os parceiros sociais toda e qualquer questão que queiram colocar relativamente ao repensar da legislação. Portanto, não há uma visão fechada ou estática do quadro legal. É uma questão de o acompanharmos e irmos vendo. Este é um regime que exige vigilância, exige monitorização. Portanto, no momento em que a fazemos, tiramos as conclusões dessa análise. À data em que estamos aqui a falar com os seus deputados, é um modelo que não é preocupante, está a encontrar boas soluções, sabemos sempre que exige um rigor técnico apurado e que deve ser sempre enquadrado com uma lógica excepcional e indispensável. Havendo outras medidas menos lesivas para a empresa e os trabalhadores, é óbvio que no diálogo logo inicial da empresa com os trabalhadores, elas devem surgir naturalmente. Portanto, a questão, quando chegam aqui,
é porque não conseguiram pelo caminho encontrar a alternativa. Portanto, isto aplica-se tanto a uma grande empresa como a uma pequena. E aqui queria tranquilizar a Sra. Deputada, não dedicamos mais atenção ou não dedicaremos menos caso esteja em causa uma empresa de menor dimensão ou menos trabalhadores. Isto é, a nossa preocupação será sempre a mesma. Agora, também não desvalorizamos a importância da Auto Europa, não somente em Portugal como na região. Portanto, temos que assinalar, e são factos, não é? Mas se estiver em causa uma empresa de um único trabalhador, nós sabemos o impacto no rendimento do trabalhador e, portanto, temos que pedir às entidades e exigir às entidades que façam sempre uma análise muito rigorosa, tendo por fim o que ela impõe, a proteção daquele trabalhador, daquele posto de trabalho e daquela empresa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, para fazer a sua intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Já muito foi sendo apurado e discutido sobre este caso. Eu queria deixar aqui uma reflexão e duas questões ao Sr. Secretário de Estado. A primeira é sobre a própria figura do layoff, porque, no fundo, estas audições têm sido o pretexto para nós refletirmos sobre a adequação e o modo como a figura do layoff está a ser utilizada pelas empresas e validada pelo Governo, pela tutela, pela Segurança Social e depois também fiscalizada pela Autoridade para as Condições de Trabalho, etc. O layoff pressupõe a suspensão de um contrato de trabalho. Portanto, mantém-se o vínculo, mas verdadeiramente a prestação do trabalho, a prestação da atividade fica suspensa. É por isso que alguns juristas falam numa hibernação jurídica do contrato de trabalho. E durante esse período de hibernação, alguns dos direitos... Não percebi. Estava a perguntar alguma coisa. Não. Neste caso, a expressão é do professor Jorge Leite. A expressão é do professor Jorge Leite e tem sido retomada por outros juristas, como o professor Leal Amado. Mas verdadeiramente é isso que acontece. Ou seja, o contrato de trabalho, o vínculo mantém-se, mas os direitos e os deveres, alguns dos direitos e dos deveres dos trabalhadores ficam em suspenso, nomeadamente o direito a 100% da retribuição, nomeadamente o direito à ocupação efetiva, e, portanto, deixa de prestar atividade. Por isso é que é uma figura jurídica que tem como objetivo a manutenção do posto de trabalho, a manutenção do direito do trabalhador ao lugar que ocupa naquela empresa, e que deve ser aplicada precisamente para, em situações de crise empresarial, é essa a epígrafe do artigo que enquadra o layoff, em situações de crise empresarial, poder-se responder a essa situação de crise através da manutenção do vínculo, suspendendo temporariamente o contrato. É por isso uma figura que, como disse o Sr. Secretário de Estado, reclama uma enorme vigilância pelas consequências que tem para os trabalhadores, consequências negativas que tem para os trabalhadores, embora em nome de um bem maior que é a salvaguarda do contrato do vínculo, mas nomeadamente com os trabalhadores serem prejudicados em termos do rendimento, o que foi parcialmente mitigado neste caso pelo acordo que foi feito entre a Comissão de Trabalhadores e a empresa que garantiu o pagamento dos 100%, embora não dos fins de semana, etc. Em segundo lugar, é preciso uma grande vigilância porque estamos a falar de dinheiro da Segurança Social e, portanto, dinheiro que é dinheiro dos trabalhadores. É uma parte do rendimento do trabalho que está depositado na Segurança Social e que, portanto, é preciso muita cautela para não se utilizar dinheiro que é dinheiro dos trabalhadores para apoiar, para apoiar as empresas. Até porque há outros mecanismos de apoio às empresas que não são por via da Segurança Social. Aliás, nós tivemos essa discussão durante a pandemia. No layoff simplificado, uma das condições do layoff simplificado foi que, ao contrário da figura do layoff que estava prevista no Código de Trabalho e que é financiada pela Segurança Social, o layoff simplificado não teve 1 cêntimo da Segurança Social.
precisamente porque era uma situação de crise particular, excepcional, e não se quis dilapidar a segurança social e pôr em causa a sua sustentabilidade para acudir às dificuldades que as empresas tinham de gerir a situação da pandemia, em que muitas não podiam continuar a prestar a sua atividade. E por isso, que haja mecanismos de apoio às empresas para a sua modernização tecnológica ou para outras necessidades, isso faz parte normal da política de apoio à economia. A segurança social não serve para isso, do nosso ponto de vista. E este é que penso que é um pouco o debate que nós estamos a ter. Porque, de facto, é verdade que a lei fala de motivos económicos, tecnológicos, enfim, tem expressões bastante genéricas. Mas é preciso esticar um bocado o âmbito do conceito do layoff para caber em si. Parece-nos que é preciso esticar um pouco o conceito de layoff para caberem estas instituições. Por outro lado, também compreendemos que as instituições que têm que analisar os pedidos de layoff, como aqui foi dito pelo responsável do Instituto de Segurança Social, olhem para a lei e também não encontrem na lei a densificação necessária do que é que se entende por motivos tecnológicos ou motivos económicos para recusarem pedidos de layoff que lhes chegam às mãos. E, portanto, se calhar nós temos aqui um problema de termos que densificar a lei para garantir que o layoff responde às situações a que deve responder e que outros mecanismos, eventualmente, de apoio às empresas podem existir, mas que não são indo buscar o dinheiro dos trabalhadores que está na Segurança Social. Penso que o debate passa muito por aqui. Por outro lado, há outros aspectos particulares deste processo que têm sido levantados pelo PCP, que é esta inconsistência entre a data em que a Segurança Social valida verdadeiramente o layoff em julho e o facto de os trabalhadores estarem enquadrados, aparentemente, pelo layoff, segundo as declarações da empresa, já em junho, o que é uma inconsistência. E, portanto, mas do ponto de vista do processo, e isso também é já vou terminar, isso também é uma conclusão que retiramos destas audições, é que as entidades que vêm sendo chamadas e também a tutela política, o que nos dizem é, nós fazemos a vigilância processual. Ou seja, do ponto de vista do processo, os documentos foram entregues, até havia um acordo, passou pela Segurança Social, a ACT verificou, os direitos e os deveres foram respeitados, os deveres da empresa também, do empregador, de não distribuir lucros, de não fazer novas contratações, estão a ser respeitados, portanto não temos nada a dizer. Só que a vigilância não pode ser, do nosso ponto de vista, o debate político que interessa não é apenas sobre a vigilância processual, é sobre o âmbito material da figura do layoff. E era sobre isso que eu gostava de saber a opinião do Sr. Secretário de Estado. Já agora, última coisa. Quanto dinheiro da Segurança Social é que neste processo concreto foi gasto ou se vai ser gasto? Sim. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder a estas questões, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, também até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente às fontes de financiamento destas situações, isto resulta da lei, portanto não foi uma opção nem das entidades do Estado que fiscalizaram ou aprovaram, é a própria lei que expressamente consagra que a contribuição ou o financiamento é suportado pela entidade pública de segurança social, portanto é uma consagração legal. O que podemos deixar em aberto ao Sr. Deputado é que, não fazendo parte do programa do Governo, nem das intenções do Governo fazer alterações nesta matéria, não fugiremos à sua análise e à sua alteração se a realidade o vier a impor. Portanto, e como o Sr. Deputado partilhou, e nós partilhamos essa opinião, a vigilância e o acompanhamento rigoroso que estas matérias exigem também poderá conduzir a que, a determinado momento, seja necessário repensar a figura e analisar. É algo que se deve acompanhar. Relativamente ao processo em si, a questão formal, como referiu, foi muito bem cumprida, ninguém tem dúvidas quanto a isso, mas também nos foi garantido o conteúdo e o controle material do processo. Isto é, o cumprimento dos requisitos. A questão da viabilidade da empresa,
Tem que haver uma convicção da parte dos órgãos que analisam que, efetivamente, os argumentos que estão a ser invocados, a situação concreta que está a ser colocada em cima da mesa, se não for resolvida, poderá conduzir à inviabilidade da empresa ou à perda dos postos de trabalho. Isso é uma conclusão material que tem que ser retirada. Assim como a questão tecnológica tem que ser concretizada no pedido. Não basta o invocar de um fundamento tecnológico, é preciso concretizar. E, portanto, penso que já foi aqui dito por várias entidades, estamos a falar de investimentos avultados, efetivamente em tecnologia indispensável para a continuidade da empresa. Esta é que é a questão de fundo, não é? Portanto, a questão material. E isso foi-nos totalmente garantido. E como já disse, é obrigação, e contamos que isso aconteça, por parte da ACT, por parte do ICE, tanto relativamente às grandes empresas e grandes empregadoras, como em relação às pequenas empresas. Isto é, onde houver um trabalhador ou uma empresa que necessite de sobreviver em termos de manutenção de postos de trabalho, em termos de posição no mercado, é necessário uma análise rigorosa. Depois, a questão procedimental dos prazos, é preciso cumpri-los, e eles foram cumpridos. A demora que nós detectamos não foi uma demora, foi o tempo necessário, precisamente, para a análise de conteúdo, para confirmar que o que estava a ser invocado corresponde à realidade. Isso foi o que fez o ICE, foi o que fez a ACT, e, portanto, nesse sentido, estamos tranquilos. Mesmo o início em junho era os dias em que a empresa programou parar, porque estamos a falar de empreitadas de grande dimensão. Isto tem que ser devidamente programado para que as empresas construtoras lá estejam naquele dia e desenvolvam a obra na hora prevista. Portanto, tudo isto tinha que ser assim. A Comissão de Trabalhadores foi atempadamente informada, ninguém foi apanhado de surpresa, não estamos a falar de paragens de surpresa, porque foram paragens programadas e devidamente avisadas. E, portanto, nesse aspecto, pensamos que é um processo muito assertivo e muito bem organizado por parte das instituições que tiveram aqui um papel a desenvolver. Relativamente depois aos montantes, o ICE irá apurar no fim do processo, ou por via de pergunta parlamentar, ou nós diretamente ao Parlamento, não temos aqui a informação, mas são dados públicos e transparentes, não pode haver aqui a omissão do mínimo de informação. Como o Sr. Deputado muito bem referiu, são dinheiros públicos, independentemente da origem orçamental, são públicos e exigem toda a transparência, e, portanto, o ICE comunicará esses valores sem qualquer dificuldade, assim que estejam apurados, portanto, assim que sejam concluídos os pagamentos, não vejo problema nenhum quanto a isso. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De seguida, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de colocar aqui algumas questões que se prendem com o seguinte, aliás, de certa forma já coloquei, mas vou desenvolver, até tendo em conta o que já referiu nas suas diversas intervenções. Porque faz referência de que o layoff é para uma situação excepcional. Tem que ser devidamente analisado para uma situação excepcional. Ora, nós estamos a tratar de um conjunto de investimentos e eu quero que fique bem claro, a questão aqui não está da necessidade da relação da realização desses investimentos. A questão aqui está do recurso a verbas da Segurança Social para a realização destes investimentos. Essa é que é a questão, porque estamos a falar de uma empresa que tem lucros. E os lucros, olha, onde a empresa pode investir é exatamente no investimento, nos investimentos que tem que fazer, com os seus lucros, na modernização do seu processo produtivo. Porquê é que não o faz? Porquê é que tem que ir recorrer às verbas da Segurança Social, que são verbas, como já aqui referi, para a proteção social dos trabalhadores? Esta é que é a questão. Acha que as verbas da Segurança Social é para isto? É para realizar investimentos nas empresas que as próprias têm que os assumir? E, como disse o Sr. Secretário de Estado, também disse aqui, a Auto Europa tem capacidade para grandes investimentos. Então, porquê é que não os assume e porquê é que não os faz? Porquê é que tem que ser a Segurança Social, que é dos trabalhadores, a financiar esses investimentos? Esta é que é a questão.
E a verdade é que nós temos nota de que há cada vez mais administrações de empresas a recorrerem a diversos mecanismos para encontrar na Segurança Social fontes de financiamento para aquilo que deve ser da sua responsabilidade. Porque esta é que é a pergunta que aqui fazemos sobre a excepcionalidade. Já todos sabemos, e não é de hoje, que relativamente àquilo, agora eu não vou discutir essa legislação, mas já todos sabemos da legislação que existe neste processo em torno das questões do ambiente e que tem havido, inclusivamente, um conjunto de alterações legislativas que implica que haja um conjunto de indústrias que tenha que fazer um conjunto de investimentos. Aliás, a Auto Europa tem previsto a realização de investimentos desde 2020. Estamos em 2024. Porquê é que não foram sendo feitos? Não lhe estou a fazer essa pergunta, porque essa é a questão, de facto, para a empresa, e a empresa hoje não respondeu a isto. Porquê é que não vão sendo feitos? Porquê é que esperou para 2024? Não é a primeira vez também que esta empresa está a recorrer ao layoff. Já recorreu por falta de chips, já recorreu na sequência de cheias na Eslovénia e agora é por esta questão. Este é que é o problema. O Sr. Secretário de Estado acha que os verbas da Segurança Social que resultam das contribuições dos trabalhadores são para realizar, mas é do trabalho? Estamos a falar do trabalho para a proteção dos trabalhadores, não é para investimentos nas empresas, porque aí esta empresa tem até os seus lucros e que pode fazer esses investimentos pelos seus lucros, porque é que não faz? Esta é que é a questão. Sr. Deputado, a Sra. Deputada Paula Santos está a intervir para depois obter uma resposta do Sr. Secretário de Estado. Vamos ouvir. E, aliás, é importante também colocar aqui uma outra questão, aliás, foi partilhado nas audições que tivemos aqui, o CIT-Sul fez referência que assim que tomou conhecimento desta intenção por parte da empresa, fez pedido de reunião à Segurança Social, à ACT, estou a falar em Setúbal, exatamente para expressar as suas preocupações relativamente a este processo, e a própria Federação FIEC Metal também pediu reunião ao Ministério relativamente a estas matérias. Portanto, houve essas solicitações para expressar preocupações relativamente a estas matérias. Porque há pouco falou nos postos de trabalho, eu também gostava de falar sobre isso. A Auto Europa, em 2018, tinha 5.804 trabalhadores. Em 2023 tem 4.851 trabalhos, menos 1.000 trabalhadores. Produz mais viaturas por ano. Com menos 1.000 trabalhadores, produz mais viaturas. Isto à custa do quê? À custa da aceleração dos ritmos de trabalho, que tem tido prejuízos nos trabalhadores, com um número significativo de trabalhadores já com restrições físicas e com doenças profissionais. É isto que está a acontecer neste momento nesta empresa. Também há aqui questões de saúde e segurança do trabalho que importava naturalmente ter em consideração. E, de facto, o layoff, o presidente do Instituto da Segurança Social disse aqui nesta comissão, os dados não são nossos, são da Segurança Social, que foram aqui partilhados, e em que fazia referência que em junho de 2024 estamos a falar já do número de beneficiários do layoff, que são já 2/3 do número total de beneficiários em 2023. Estamos a falar do número, ainda não chegámos ao fim do ano, não posso estar aqui a afirmar se no final do ano vão ser mais ou menos que em 2023, mas olhando para esta referência, há mais. E, de facto, há esta utilização abusiva e, portanto, por isso é que nós colocamos esta questão. Porque quando, eu queria, para terminar, referir um último aspecto, que é, quando nós aqui colocamos, muitas das vezes, e o PCP tem vindo e defende claramente o aumento das reformas, muitas das vezes há um conjunto de forças políticas que vêm referir à sustentabilidade da Segurança Social, e nós estamos preocupados com a sustentabilidade da Segurança Social. Isso implica mais emprego, implica melhores salários, implica também a diversificação da sua fonte de financiamento. Mas quando se coloca estas questões, que claramente se está a ver, e essa é uma das conclusões que podemos tirar deste conjunto de audições, é que não há aqui nenhuma situação excepcional. São investimentos que estão programados, que estão previstos, que porventura poderão não ter sido bem planeados a sua execução. Mas a verdade é que não há aqui excepcionalidade relativamente a essa matéria. Isso me permite mesmo, para terminar, Sr. Presidente, telegraficamente, não, nem todos os partidos defendem os trabalhadores, porque diversas vezes trazemos aqui propostas concretas para reforçar os direitos dos trabalhadores, e entre o trabalho e o patronato há partidos que optam sempre por defender
defender os interesses do patronato e não dos trabalhadores. E sim, hoje de manhã fizemos as questões que achamos que devíamos de fazer à administração da empresa e cumprimos o nosso papel, que é de defesa dos direitos dos trabalhadores e de cumprimento dos compromissos que assumimos e pelos quais fomos eleitos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder às questões citadas pela Sra. Deputada, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, estamos plenamente de acordo relativamente ao caráter excepcional desta medida, como a Sra. Deputada destacou, mas Deixa o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado responder, por favor. Não, eu espero que não haja... Sra. Deputada... Senhores deputados, estávamos tão bem. O Sr. Secretário de Estado tinha dito que concordava com o PCP. E, portanto, isto estava a começar tão bem, não é preciso tanta acrimónia. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada e Srs. Deputados, há causas superiores que nos unem a todos. Portanto, há questões que nem a ideologia nos consegue separar. E esta é uma delas, não é? Portanto, este regime legal tem requisitos muito rigorosos, visa proteger os trabalhadores e visa proteger as empresas e exige um caráter excepcional. E nisto estamos todos de acordo. Portanto, depois o que lhe posso adiantar é que não cabe ao Governo, dentro do quadro legal atual, optar qual as verbas que destina a este regime. Isso resulta expressamente da lei, porque, de outro modo, não poderia ser assim. Isto é, as verbas da Segurança Social têm um destino muito delimitado por lei. E, portanto, não cabe ao Governo definir pontualmente onde vai acudir com verbas da Segurança Social. Elas estão destinadas previamente. E aqui é o caso. Nos termos da lei, estas situações de suspensão ou redução do horário de trabalho é pela via da Segurança Social. Mas é um tema da máxima importância, o debate nessa matéria. Como sabem, ainda há pouco tempo foi apresentado o Livro Verde da Sustentabilidade da Segurança Social e, portanto, todas estas matérias foi apresentado ao Governo pelo Grupo de Trabalho e está em conclusão. Não, mas o Grupo de Trabalho está a concluir. Foi o próprio Grupo de Trabalho que pediu ao Governo mais prazo para concluir a versão final, mas já fez a apresentação ao Ministério. Portanto, já fez ao Ministério de Serviços Gerais e por aí fora, foram convocados para uma reunião, tivemos a oportunidade de estar nessa sessão e, portanto, é um debate que está em cima da mesa e, portanto, caberá aos seus deputados, enquanto legisladores, portanto, entrarem nesse debate, mas aqui, neste momento, à data de hoje, é daí que saem as verbas para este tipo de figuras e, portanto, em sede do debate do Livro Verde, e daí eu ir buscar o tema, não fugiremos à abordagem. Eu acho que sim, todos os temas devem ser abordados. Nós recebemos efetivamente o pedido de reunião com a FIEC-Metal, estive com a minha equipe na reunião e ouvimos a posição da FIEC-Metal, já tínhamos lido o documento que enviaram, portanto nós temos conhecimento das partes e eu acho que deve ser assim. Isto é, devemos estar sempre muito atentos às posições dos trabalhadores e dos seus representantes. Também lemos com toda a atenção a ata da Comissão de Trabalhadores, que analisou e que vinha a acompanhar o processo. Portanto, dando-se a esta figura o enquadramento que a lei impõe e estando atentos, como disse a Sra. Deputada, à evolução da sua utilização, e fazendo com que ela seja utilizada sempre que se justifique. E pode acontecer, como referiu, que a mesma empresa, fruto de circunstâncias diferentes, a tenha que utilizar várias vezes. Referiu a falta de chips, uma inundação, um investimento tecnológico. Mas se daí resultar que a empresa continua sólida e a figura foi utilizada com rigor, há bocado utilizei uma expressão, estamos tranquilos, mas vigilantes. Isto é, estamos tranquilos que naquele caso concreto tudo foi cumprido em termos de forma e de conteúdo, mas vigilantes, porque é uma figura, como disse, vai à Segurança Social retirar verbas que têm que ser utilizadas com toda a parcimónia e rigor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E assim concluímos a audição.
A senhora deputada? Mas não tenho inscrições. Bem, sendo assim, temos... Muito bem, temos inscrições. Era sempre útil que os... Era sempre útil que os grupos parlamentares nos fizessem chegar. Eu tenho, neste momento, 2 inscrições. A senhora deputada Joana Cordeiro também solicitou, o Sr. deputado Pedro Roque, e por isso começaria pela senhora deputada Paula Santos, que foi a primeira a inscrever-se na segunda ronda. Por favor. Eu não tinha inscrição nenhuma. Eu tento organizar a segunda ronda. Esta admito que a minha surpresa me obriga a utilizar um critério que desta vez posso não usar noutra ronda. Por isso, Sr. Deputada tem a palavra, depois darei a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro e depois ao Sr. Deputado Pedro Roque. Sra. Deputada, 2 minutos. Sr. Presidente, eu pedi para utilizar estes 2 minutos nesta segunda ronda, porque esta é a última audição relativamente a este conjunto este requerimento, este conjunto de audições que o PCP requereu, para dizer o seguinte, porque de conclusão, verdadeiramente, deste conjunto de audições, daquilo que aqui ouvimos, a Sra. Secretária de Estado, permita que diga, mas de facto há uma grande divergência entre aquilo que é a posição do Governo e aquela que é a posição do PCP, porque o que ficou demonstrado é que não há justificação. Os trabalhadores estão a ser penalizados, não é só os trabalhadores da Auto Europa, também os trabalhadores das empresas que são fornecedoras da Auto Europa por toda esta circunstância. E a verdade, o que estamos aqui presentes, com o conjunto de elementos que conhecemos, há capacidade financeira da empresa, o Sr. Secretário de Estado reconheceu isso, a excepcionalidade, não estamos perante uma situação de excepcionalidade, uma situação de imprevisto, uma situação de crise empresarial, é uma empresa que tem tido lucros e, portanto, tem que assumir as suas responsabilidades e tem que investir no seu processo produtivo. Esta é uma responsabilidade por parte da empresa e, portanto, eu queria, nestes minutos que tenho, fazer esta referência e dizer que o problema de fundo que aqui está é, de facto, desta utilização abusiva de recursos financeiros que são da Segurança Social, que são dos trabalhadores. Estamos a falar de recursos financeiros que são dos trabalhadores. E, portanto, eles não podem, as administrações das empresas não podem olhar para a Segurança Social como uma fonte alternativa de financiamento para aquilo que pretendem fazer nas suas empresas. Porque estamos a falar de verbas que têm que ser naturalmente geridas de uma forma bem geridas para salvaguardar e proteger os trabalhadores. É para isso que é a Segurança Social e, portanto, vamos continuar naturalmente a intervir, seja na defesa dos direitos dos trabalhadores, seja na defesa também daquilo que deve ser a gestão da própria Segurança Social. Muito obrigada. Senhora Deputada Joana Cordeiro, 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Também a lógica desta intervenção também era fechar aqui o tema. Eu acho que, olhando para este tema específico, já todos percebemos que não há aqui, nós temos a opinião que não há aqui um recurso abusivo. Há uma lei que existe e que as empresas recorrem. É um bocadinho indiferente se as empresas têm lucros ou não têm, isso não as impede de recorrer aos mecanismos que existem na lei. Não é por isso que ficam, não é pelas empresas terem lucro que não têm direito, os mesmos direitos que outras empresas. E aqui a única forma de nós acharmos que isto pudesse ser um processo abusivo era pormos em causa toda a lei, toda a forma como o Governo anterior olhou para todos os processos de layoff, nomeadamente aqui da Auto Europa, como o Governo atual olha para este processo. Eu acho que já foi evidente por parte das várias entidades, da ACT, do Instituto de Segurança Social, que tudo, agora do Secretário de Estado, que tudo cumpriu o que devia ter cumprido. Da parte da Comissão dos Trabalhadores, estão de acordo, portanto, ou seja, eu acho que o principal ponto destes processos é de facto existir um acordo entre as administrações das empresas e os seus trabalhadores. Portanto, se estão todos satisfeitos e chegaram a um acordo, eu acho que não cabe a nenhum partido político imiscuir-se nesta relação entre as empresas e os seus trabalhadores. Aqui só entramos num tema porque, de facto, como disse há pouco, temos recursos que são das pessoas a ser envolvidos. Agora,
já se percebeu que a lei foi cumprida, podemos discutir a lei, mas isso é outro tema. Agora, aqui, de facto, percebemos hoje que não havia matéria para andar aqui com estas questões relativamente a este processo concreto, porque existe uma lei que foi cumprida, cumpriu todos os regulamentos, portanto, foi bom, estas audições são boas para esclarecer isto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque. Muito obrigado, Sr. Presidente. No final destas audições, eu gostaria de agradecer ao PCP esta oportunidade, porque ficou à vista que a lei foi cumprida e que, de facto, a importância da Volkswagen e da fábrica da Auto Europa tem para a região e para o país, segundo exportador nacional, e aqui entre nós é provavelmente muito mais fácil à Volkswagen deslocalizar a fábrica de Portugal para outro sítio, porque fica mais perto do centro da Europa, porque fica mais perto dos mercados, do que mantê-la aqui. E, portanto, esta é a intenção estratégica da Volkswagen de modernizar a fábrica garante o futuro da produção e, portanto, o futuro das exportações e o futuro do emprego dos trabalhadores, não só da Auto Europa, como todo o parque industrial. E, portanto, de facto, acho que foi importante esta iniciativa do PCP porque demonstrou isso à saciedade. E aquilo que nós discordamos do PCP é esta tentativa, mais uma vez, de criar um ambiente próprio anti-empresarial que, aliás, já em 2006 foi responsável porque a Opel, na Zambuja, tivesse deslocalizado a sua produção para Saragossa e encerrando completamente a produção de automóveis naquela localidade, também uma fábrica que era muito importante. E, portanto, não queremos que isto aconteça aqui nesta fábrica. Saudamos o facto da Volkswagen ter decidido investir na fábrica para garantir o futuro e, designadamente, a motorização elétrica, e isso é importante e estamos todos muito satisfeitos com isto, mormente por ter cumprido a lei. Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vou ser muito sintético. Acho que não se deve aceitar a chantagem segundo a qual, só utilizando os fundos da Segurança Social para este tipo de operações, é que se consegue manter a Auto Europa em Portugal. Não é assim. E, precisamente por isso, é que eu gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se, ao abrigo dos inúmeros programas que existem de apoio às empresas, com fundos europeus, nomeadamente, e outros, se, no seu entender, haveria outro enquadramento que não esta figura legal que foi aqui mobilizada para que pudesse enquadrar um apoio relativamente a esta situação. Qual é a sua opinião? Se haveria outro enquadramento que não fosse por via da Segurança Social para responder à solicitação que foi feita pela Auto Europa, garantindo os postos de trabalho, a remuneração a 100%, etc. E a segunda nota, muito breve, é só para... nós não tínhamos ainda a informação de que o Governo já lhe teria sido apresentado o livro verde, o livro sobre a sustentabilidade da Segurança Social, ou o relatório do Grupo de Trabalho, mas fica aqui também a nota para o Sr. Presidente da Comissão. Acho que então é a altura de nós próprios promovermos nesta Comissão a apresentação desse documento para podermos discuti-lo, porque de facto no âmbito dessa discussão interessa o que foi aqui colocado, que é de saber o que é que deve ser enquadrado na Segurança Social e na mobilização dos descontos dos trabalhadores que são feitos para a Segurança Social, enfim, dos trabalhadores e das entidades empregadoras, mas é parte do rendimento dos trabalhadores, como é evidente. E o que é que deve ser enquadrado de outra forma. Não é por acaso que na própria Segurança Social, e por isso é que não basta dizer que é erário público, na própria Segurança Social é muito diferente aquilo que é financiado pelo sistema contributivo com os descontos dos trabalhadores e aquilo que é, no âmbito da solidariedade nacional, financiado com os impostos. E por isso é que o layoff simplificado foi financiado com os impostos. Até porque os impostos têm uma lógica de pagamento e de distribuição entre o capital e o trabalho, uma lógica de progressividade que é diferente do que acontece com os descontos da Segurança Social. E esse debate, sim, penso que resulta daqui um debate que fica em aberto, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, pelo menos, do ponto de vista do Bloco, que fica em aberto e que pode, sim, ser retomado no âmbito do livro sobre a sustentabilidade da Segurança Social. É que há apoios
nomeadamente à atividade económica, às empresas, mas também apoios de solidariedade que devem ser financiados no âmbito da solidariedade nacional e no âmbito dos impostos e não da Segurança Social. Muito bem, Sr. Deputado. Para também uma intervenção nesta segunda ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros e caros colegas deputados, Sr. Ministro, cumprimentá-lo também. Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, já estava a promover. Sr. Secretário de Estado. Obviamente que também meramente uma nota conclusiva, dizendo que estas audições começaram por um requerimento que avançava para uma utilização abusiva e até algo ilícita do Instituto de Layoff. E, portanto, foi importante termos aqui um conjunto diferente de entidades, desde a administração aos sindicatos, à Comissão de Trabalhadores, às entidades da administração pública e agora ao Governo, demonstrando e ficando claro que todos os procedimentos legais foram cumpridos, quer por parte da empresa relativamente aos trabalhadores e aos processos negociais, quer da empresa em relação àquilo que eram as entidades da administração pública, quer dentro da própria administração pública, nomeadamente o ISS, relativamente à verificação dos requisitos para o recurso a este Instituto. Realmente, situação diversa é a lei existente em termos deste regime, mas não nos parece que seja o momento de o discutir aqui. Quero associar-me também a uma nota que já aqui foi deixada e que o Sr. Secretário de Estado abriu a porta sobre o livro verde da Segurança Social, também do nosso lado, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É com expectativa que aguardamos a apresentação e a discussão deste documento e, portanto, esperamos que brevemente possa ser aqui também trazido e discutido a esta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, uma pergunta muito objetiva e muito rápida. Eu já sei qual é que é a resposta, mas para que fique claro para quem nos está para que fique claro para quem nos está a ouvir, porque o PCP e o Bloco de Esquerda lançam aqui a dúvida, não sei de forma intencional, não vou fazer esse juízo de valor, mas para que fique claro, houve 1 cêntimo de dinheiro público que tivesse sido utilizado para financiar a modernização da empresa? Eu sei que a resposta é negativa, não houve efetivamente, porque obviamente que o dinheiro público serviu para cofinanciar os vencimentos dos trabalhadores numa altura em que não há produção, em que a produção está parada. Ou seja, a questão que eu coloco é... diretamente não houve, ou seja, não houve dinheiros públicos a ser utilizados. A forma como Vossas Excelências falam dá a ideia de que houve dinheiros públicos a ser utilizados para financiar a modernização da empresa. Vamos ouvir a pergunta. O que aconteceu não foi... Exatamente, o que aconteceu não foi efetivamente isso. O que acontece no layoff é que há um apoio ao pagamento dos vencimentos numa altura em que não há atividade. Pronto, portanto, diretamente não há nenhum apoio público à modernização da empresa. O Sr. Deputado está a usar os seus 2 minutos, já vai em quase 51 segundos. Já concluiu. Muito bem. Senhor Secretário de Estado, os grupos parlamentares quiseram dar-lhe mais 12 minutos para poder responder às questões suscitadas. Tem até esse tempo para poder adicionar os comentários que entender e as respostas que entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por referir que, relativamente ao livro verde para a sustentabilidade da segurança social, assim que o grupo de trabalho conclua a versão final e nos entregue, com certeza que teremos toda a abertura e iremos fazer esse debate com todos os interessados, nomeadamente com o Parlamento, porque é um tema estruturante da sociedade e, portanto, foi um documento que vinha do anterior Governo, como conhecem, era um grupo de trabalho, e que nós demos imediato seguimento para que fosse apresentado a toda a estrutura do Ministério numa sessão organizada dentro do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Na sequência dessa sessão participada dos serviços, foram levantadas algumas questões, feitas algumas sugestões. O próprio grupo de trabalho pediu, então, mais algum tempo para nos remeter agora à versão final. Ainda não chegou. Assim que chegar, fica aqui, Sr. Presidente, o compromisso de imediatamente o informarmos
da existência da versão final. Mas, e até porque se cruza também com este tema, dizer-lhes que também já nos foi entregue, e este sim, já na sua versão final, o livro verde para as condições de saúde e segurança no trabalho. E é também um debate que consideramos da máxima importância, é um dos temas, como sabem, que o Governo assumiu o compromisso de legislar nessa matéria e, se possível, fazer inclusive um acordo em sede de concertação social. Portanto, nós também já o apresentamos, esse sim, à concertação social, a Sra. Ministra já o apresentou e partilhou com os parceiros da concertação social e, portanto, irei transmitir também a importância de facultar ao Parlamento a versão. Nós temos agendadas reuniões de concertação social e nessa sede está a ser travado o debate, mas chamamos também a atenção para isso. São dois dossiês da máxima atualidade, da máxima importância e que nós estamos a dar continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido nessas matérias. Relativamente então aqui ao caso concreto, penso que também em jeito de conclusão, não é? Por muito que queiramos, em alguns pontos, destacar as discordâncias, alguns têm mesmo que haver consenso, que é no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, à importância de lutar por eles, e eu chamava a atenção que é precisamente no artigo que tem por título Direito do Trabalhador, no período de redução ou suspensão, que é regulamentada as regras do pagamento do salário nesse período. E é aí que foi consagrado a responsabilidade da empresa relativamente a 30% e o restante da Segurança Social. Foi assim que foi consagrado na legislação. E é esse o modelo que está a ser cumprido. Portanto, os serviços foram alertados de imediato e o que percebemos é que é essa a rotina que eles têm, do rigor que colocam nestes temas. Agora, um único pedido que entre de redução do horário de trabalho é um alerta que devemos estar atentos. Portanto, queria era dar essa palavra aos seus deputados. Isto é, nós sabemos que os serviços não encaram a redução do trabalho e a eventual redução do rendimento dos trabalhadores como uma rotina natural. É algo extraordinário, que exige vigilância, acompanhamento de perto, para que se cumpram todos os requisitos formais e materiais. Portanto, neste processo em concreto foi o que aconteceu, é o que fomos constatando, porque tal nos foi sendo garantido pelos serviços. Iremos acompanhar, não somente este caso, como todos os outros, porque são, sem dúvida, barómetros que nos devem funcionar para alertas, como bem disse o Sr. Deputado José Soeiro, os dinheiros públicos e os dinheiros da Segurança Social têm que ser devidamente vigiados e acautelados, e se estas situações se começam a alargar, como outras que já tive também a oportunidade de vir a esta Comissão partilhar informações com os seus deputados, estávamos perante situações de salários em atraso e que também têm como consequência a utilização de verbas da Segurança Social. Todas estas situações devem ser vistas com caráter excepcional, com muito rigor e com um prisma que, em ambos os casos, a lei tenta colocar, que é o prisma da proteção do trabalhador. E nesse aspecto é que eu há bocado, e se permita-me, se fui abusivo, disse que estávamos de acordo. Portanto, independentemente da grande diferença ideológica, nesse aspecto, porque a lei mesmo nos obriga a ir nesse sentido, e muito bem. Portanto, o fator principal é o posto de trabalho, é o rendimento do trabalhador e o cumprimento destes requisitos devem ser apurados nesse prisma. Melhorias, alterações, faça-se o debate, o Governo irá participar sempre de uma forma ativa e com a informação o mais atual possível para que o debate se faça devidamente informado e para que as alterações que eventualmente venham a acontecer num cenário sempre de proteção dos trabalhadores e das empresas, que no fundo é o que esta legislação visa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então, agora sim, damos por terminada a nossa audição. Apenas uma nota aos grupos parlamentares. Nós hoje tivemos um texto final votado em
no plenário e, portanto, teremos a fixação da redação final na próxima semana, às 14 horas, como cruzamos em mesa e coordenadores. Será a nossa última reunião, que se espera curta, para antes da paragem estival. Tenho a senhora deputada Isaura Moraes a querer fazer uma interpelação à mesa. Também de informação, não é tanto aos senhores deputados, mas como está aqui o senhor deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda e questionar o serviço e o senhor Presidente. Nós temos aqui um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Prestadoras de Serviços e da Associação Nacional de Municípios. A minha pergunta que eu deixo ao senhor deputado e ao senhor Presidente é se isto foi bem distribuído ou se isto não deveria de ser redistribuído para a 13ª Comissão. É uma pergunta, não? Isso... Foca só dois municípios, que poderá ser alargado a outros, e eu percebo qual é o objetivo. Agora, a questão é que prende-se com a questão da descentralização de competências do Estado Central para os municípios. Era só para clarificar, para não andar aqui a reboque. Vamos ouvir seguramente o Sr. Deputado José Soeiro. Por favor. Obrigado, Nós próprios depois também. Pensei bastante sobre isso, com algumas dúvidas, troquei impressões com os meus camaradas também, e havia 3 hipóteses, que era a Comissão de Saúde, na medida em que estamos a falar de uma transferência de competências na área da saúde, dos centros de saúde do Ministério da Saúde para os municípios. Uma segunda hipótese seria o poder local, na medida em que estamos a trabalhar sobre o diploma da transferência de competências para as autarquias, e uma terceira hipótese seria a Comissão de Trabalho, na medida em que a nossa questão, a questão que queremos debater, não se prende tanto com a transferência de competências, mas com um efeito que resulta da transferência de competências e que tem a ver com o debate que é feito por essas autarquias, que é o de saber se as autarquias estão vinculadas ao cumprimento da Lei Geral do Trabalho, do Código de Trabalho e daquilo que o Código de Trabalho estabelece, aliás, na decorrência de uma diretiva europeia, relativamente à transmissão de estabelecimento. A fiscalização desta situação também se pode perguntar qual é a entidade que faz a fiscalização desta situação. É a ACT? É o IGF? Por estarmos a falar do setor público. Portanto, o nosso entendimento é que, uma vez que a matéria é essencialmente uma matéria de âmbito laboral, uma vez que a questão que nós queremos debater é sobre o vínculo, neste caso, das autarquias, em aplicar o Código de Trabalho no que diz respeito à transmissão do estabelecimento, que a comissão mais competente para fazer esse debate era a do Trabalho. Mas admitimos que haja outros entendimentos. O nosso foi este, depois de pensarmos bastante sobre o assunto, mas a resposta não está fechada, nem não é definitiva. Admitimos que possa o debate ser feito, mas somos nós, esta comissão é quem conhece melhor também a legislação do trabalho e a sua aplicação. Certo. Bem, este requerimento dá-nos pelo menos uma oportunidade de refletir durante um longo tempo sobre ele. E isso é algo que nos permitirá, até à próxima reunião, seguramente na segunda semana de setembro, de tomar essa decisão. Mas não deixa de ser uma daquelas zonas cinzentas em que as questões que dizem respeito ao Código de Trabalho dizem-nos respeito, e é uma competência própria. As questões dos municípios são da 13ª. E, portanto, eu admito até que, em alguma sede, podíamos fazer uma audição conjunta e resolvíamos, em parte, esta incerteza. Mas, volto a dizer, teremos um tempo até meados de setembro para fazer essa discussão, e o que levará, seguramente, ao aprofundamento dessa reflexão. Sr. Deputado Isaura Moraes... Só para concluir, Sr. Presidente, eu ouvi o requerimento e percebi que havia uma urgência, até porque diz para levar à próxima reunião. A próxima reunião, não sei se é ordinária ou se é extraordinária, pronto, que era para não acontecer, e nós vamos ter uma reunião para a semana que vem. E depois há aqui uma questão que as duas entidades que são chamadas é o Sindicato e a Associação Nacional dos Municípios, a Associação Portuguesa de Municípios. Associação Nacional de Municípios Portugueses, perdão. E a minha questão é,
estamos a entrar na esfera da autonomia do poder local. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, sim. Continuo só a dizer que temos bastante tempo, porque a reunião da próxima semana não discutirá o requerimento, será exclusivamente para a fixação da redação final. Compreendendo que a senhora deputada tinha que fazer uma afirmação sobre a autonomia do poder local, dava por terminada a reunião. Encontramos às 2 para a fixação, então, da redação final desse projeto de resolução.